Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Conversa Patriota Brasil. A gente ficou um longo tempo assim sem gravar por questões particulares e também porque, olha, vou dizer uma coisa, dá um desânimo de vez em quando, mas voltamos e pretendemos voltar agora todos os dias, pelo menos com um vídeo, né, por semana agora, né, ou mais, eu não sei ainda, talvez um vídeo por dia, um vídeo por semana, vamos ver os fatos que vão acontecer. Eu tenho observei esse fim de semana todo, todas as notícias que vêm desencadeando por aí, né? Algumas notícias política brasileira, outras políticas internacionais. Vamos começar pelas internacionais. Tem muito boato, né, que eu estou considerando já boataria, da lei Magnific, né, que seria implementada ao Alexandre de Moraes, aos outros ministros do Supremo, seus assessores, né, Ministério Público, né, essa lei que dá uma morte financeira para a pessoa. Ela não pode mais ter cartão de crédito, não pode mais ter conta em banco, comprar passagem aérea, né, nada disso, né, porque todas as empresas que tenham sede ou relações comerciais com os Estados Unidos ficariam proibidas, né, de atender essas pessoas dessa lista da lei, né? A gente vê que o Marcos Rubio, que é lá do Congresso americano, né, lá dos Estados Unidos, vem falando muito nessa lei, ou as pessoas vêm falando muito o que ele vem falando, vem multiplicando o que ele vem falando, isso é o que não dá para ver direito, mas eu acho assim, ó, que estão falando muito, mas efetivamente eu acho que não vai acontecer nada, porque só quem pode assinar essa lei é o próprio Donald Trump. Né? Não é o Congresso, não é. Então é o Donald Trump que tem que dar a canetada final. E eu acho que ele não vai dar. Porque a gente sabe que os Estados Unidos pensa primeiro com a carteira e depois com a caneta. Então eu acho que eles estão ponderando, né, já que agora o descondenado aqui, né, falou que vai reagir, que o Brasil vai reagir, que não sei o que, já acionou Itamaraty. Então eu acho que vai ficar nessa ameaça de briga de cachorro, sabe, que um late pro outro e não vai acontecer nada. Essa é a minha visão, né? Porque estão há 2 semanas praticamente falando disso, e se fosse para acontecer alguma coisa já teria acontecido, né? Voltando agora para o Brasil, aqui para o Brasil, o governo brasileiro, o desgoverno brasileiro, já não tem mais vergonha na cara, já caiu a máscara, né? A, a canja, né? A canja já ferveu, já queimou, né? Já dá chiliques, envergonha o Brasil fora, em visitas, né? O marido dela, o descondenado, abaixa a cabeça, né? Toma esporro da própria, né? E fica tudo por isso mesmo. Tá uma vergonha, né? É uma vergonha nacional, assim, né? E os nossos fundadores aqui do Brasil, verde e amarelo, família de Ornella e Bragança, né, devem estar se revirando no túmulo, né, porque o Brasil já está virando um pária mundial,
né? Tu ouve falar em presidente do Brasil indo para cá e para lá, porque dentro do Brasil ele não consegue mais andar, ele não consegue ir numa caravana, ele vai em qualquer evento. Teve o evento dos prefeitos aqui, semana passada, onde ele chegou lá e foi abrir a boca e foi vaiado, né? E depois o Jair Bolsonaro, ex-presidente, chegou no mesmo evento no dia seguinte e foi aclamado, né? Mito, aquela história toda. Então, a gente vê uma diferença, o que o povo brasileiro pensa do seu próprio governo ou desgoverno, né? Nem a imprensa tradicional está aguentando mais. A gente vê aí nesses canais TV tradicionais os comentários, né? Então, assim, ó, eu tô falando um monte de coisa aqui que é só mais um desabafo de mais um brasileiro que se envergonha, né, hoje de estar num país onde acontecem essas coisas, né, onde bandido é solto, né, e pessoa honesta, que tudo bem, teve lá um devaneio e foi para a praça lá dos Três Poderes, né, com uma Bíblia na mão, ou riscou com batom uma estátua, escreveu uma coisa que não é nem de sua própria autoria, que era de autoria de um ministro, né, do Gilmar Mendes lá, que falou aquela, né, perdeu o mané, aquele, e tá preso por 15 anos aí, né, e bandido, traficante, de facção criminosa, PCC e outros, né, Comando Vermelho, estão soltos, vão ali para a audiênciazinha de custódia, que foi uma aberração jurídica que criaram, né, que o cara chega lá, ele me deu um tapão na orelha, a algema tá muito apertada, não sei o que, tá, meu filho, passa a mão na cabeça, o ar-condicionado não tá muito frio para ti, quer um cafezinho, né, bem isso. Aí daí o bandido sai e o policial ainda tem que ouvir mijada, né, e ficar lá preenchendo o boletim de ocorrência dizendo que o marginal foi preso, né, assim, flagrante, mas que em audiência de custódia, dia tal, hora tal, não sei eu, juiz que faz isso aí, porque eu não sou advogado, soltou o próprio. Quer dizer, o policial perde mais tempo, né, fazendo papelada, né, enxugando gelo, como dizem, né, que ele prende, solta, do que realmente cumprindo seu papel, ainda arriscando a vida de levar um tiro, por não poder atirar hoje em dia, porque se um policial atira num vagabundo aí que aponta a arma para ele primeiro tem que esperar o vagabundo atirar para depois revidar, e se der mais de um tiro no vagabundo é processado porque uso indevido da força, aquelas coisas assim, né? Se atingir um tiro, o vagabundo morreu, tá, até por ali vai ser processado, mas tá, se defendeu. Mas pegar 2 balaços no vagabundo, não, cara, né? Dá toda aquela, né? Não sabe que num tiroteio aí tu não conta quantos tiros tu dá, tu simplesmente dispara para te defender, né? E tá assim, a nossa segurança tá uma coisa de louco. E agora o governo federal também está com um projeto, né, lá na Câmara dos Deputados, para depois passar para o Senado, parece, ou vice-versa, né, que querem passar todo o comando da segurança pro governo central, ou seja, ele que comandaria, né, todas as polícias estaduais, né, que sendo comandadas pelos próprios estados já está uma calamidade, porque o governo central não manda dinheiro para policiamento e ainda bota essas ferrolhos nas mãos dos policiais, que eles não podem agir, né? Mas querem passar tudo para o comando do poder central, né? Criar uma polícia nacional,
E daí sim, daí é que a bandidagem vai andar solta pela rua, assim, ainda com crachá. Sou bandido, não me prenda, né? E o homem de bem vai ter que se cuidar, ou botar um crachá também falso desse, para ver se a polícia não olha para ele, né? Então tá assim o Brasil, né? A direita tá, vamos dizer assim, ainda nas redes sociais, a gente ainda está podendo falar alguma coisa, mas a própria canja, né, tá querendo chamar os amigos lá dos chineses lá, né, para ajudar o governo a censurar as redes sociais, né, e daí é que a gente vai ver o pau cantar, né, porque daí tu não vai poder falar nada, né, na rede social, que elas vão dizer que é para proteger a família, para proteger a criança, o adolescente, a mulher. Eles não estão preocupados com a mulher, eles não estão preocupados com criança, eles não estão preocupados com o adolescente, eles estão preocupados que está chegando o ano eleitoral, né? Nós já estamos aí em maio, né? Logo, logo estaremos no meio do ano, vão faltar 18 meses para a eleição, 17 meses para a eleição, né? E daí a coisa é muito rápida, a campanha eleitoral é muito rápida, né? E eles já viram que a direita tem um arcabouço, um domínio muito melhor da mídia e das redes sociais, né, do que a esquerda, né, tem um alcance muito maior. O que eles querem? Eles querem é censurar mesmo, né, falar qualquer coisa contra o governo ou qualquer expressão mínima que seja, né, em um vídeo, porque a gente sempre está revoltado com as coisas que acontecem. Não, isso aí a criança não pode ver, isso aí a adolescente não pode ver, corta, tira fora, tira esse cara daí, corta as contas dele no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, né? Então tá aí, agora o que a gente tem que ver é se as Big Techs, né, ou seja, o Google, né, a Meta, né, o Facebook, o WhatsApp, né, vão obedecer essas ordens que provavelmente vão vir aí né, do Ministério da Verdade, que está sendo criado, ou se vão peitar. E daí nós vamos ter que usar aí uma VPN direto, assim, nos telefones celulares, nos computadores, né? Usar uma internet via satélite, né? Para não passar pelas operadoras nacionais, e daí vai ter que ser assim, né? Senão não vai dar. Nós vamos ser imudecidos, nós vamos ser calados, né? E isso está andando a passos largos, né? Vamos tomar muito cuidado para não deixar passar na Câmara nem no Senado nenhum tipo de projeto de lei, né? E que dê esse tipo de poder ao governo central, né? Bom, era isso que tínhamos para hoje. Já estamos chegando aí a quase 15 minutos de vídeo, né? E é o nosso limite. Eu agradeço mais uma vez, pedindo a Deus Todo-Poderoso, Pai Celestial, que nos ilumine e guarde, né, nessa semana que inicia, hoje é segunda-feira, né, e que nos dê muita paz, né, que nos dê muita sabedoria, né, e principalmente que nos conserve livres, né, de consciência e palavra. Que assim seja. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá.